iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Paulo Freire foi um educador, filósofo e teórico da educação brasileira, nascido em 1921 em Recife, Pernambuco, e falecido em 1997. Ele é reconhecido mundialmente por seu impacto profundo nas teorias de educação, especialmente na pedagogia crítica. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade. O que é o Instituto Cultive Suíça Brasil? O Instituto Cultive Suíça Brasil é uma instituição sediada em Genebra e criado por Valquírio Imperiano e possui como objetivo promover e divulgar a literatura, a cultura e a arte do Brasil na Suíça e na Europa, promovendo atividades e apoio ao setor social e educacional no Brasil. O Instituto Cultive promove eventos literários, tais como salões do livro, festivais, exposições, encontros e palestras e realiza projetos que resgatam e evidenciam personagens e assuntos históricos. Projetos sustentáveis no Brasil. O Instituto Cultive apoia e cria espaços culturais e literários, focando no crescimento, no desenvolvimento e no conhecimento da criança e do adulto, para que se tornem seres pensantes, críticos e produtivos, esteja eles no Brasil ou na Europa. O Instituto Cultive criou em Genebra uma biblioteca de língua portuguesa, além de 2 centros culturais no Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez aqui com vocês. Estou aqui presente, representando o Instituto Cultive Suíça Brasil e Edições Cultive, os organizadores dessas palestras que apresentamos aos sábados, às 17 horas. As palestras realizadas em homenagem ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Esse projeto é uma homenagem ao Paulo Freire. E desde o mês de maio, começou agora no mês de maio, até o mês de julho, nós estaremos trazendo semanalmente palestras aqui no canal Cultive, para que você conheça o trabalho desse educador e para que você possa se inteirar do pensamento de Paulo Freire. Esse trabalho é um resgate da história, um resgate de um trabalho de um educador, de um professor, que ficou conhecido no mundo inteiro, é reconhecido internacionalmente pela sua trajetória, pelas suas ideias, e pela sua maneira de pensar em querer modificar um povo através da educação. E esse pensamento, que foi um tanto combatido durante a ditadura do Brasil, mas hoje a ditadura passou e nós estamos aqui
falando, discutindo e revivendo a história, revivendo o pensamento do Paulo Freire, que continua sendo atual. Então, hoje nós estaremos apresentando vídeos históricos. São vídeos que vão trazer um pouco da história do Paulo Freire e também da sua pedagogia. O primeiro vídeo que será apresentado foi um vídeo que foi apresentado pelo programa Paulo Freire Vivo. E o nome do vídeo é Vida e Obra de Paulo Freire. Olá, eu sou o professor Afonso Escoculha, sou do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba e aqui estamos começando um programa sobre a obra do Paulo Freire, um dos educadores mais importantes do século XX, talvez um dos brasileiros mais conhecidos no mundo todo, um brasileiro traduzido em mais de 30, 40 idiomas, um dos brasileiros que compõe uma lista seletiva dos 100 livros mais lidos em termos de literatura inglesa e citado nas universidades do mundo todo. E essa trajetória desse educador tão importante, que é um recifense, que é um nordestino, mas que ganhou uma projeção mundial, é justamente o mote central, não é? O eixo central desse programa, que vai contar com todas as suas obras, ou as obras principais do Paulo Freire, não é? Vai tentar mostrar justamente as suas teses principais, os seus argumentos principais, mostrar, por exemplo, por que esses argumentos ganharam o mundo todo e por que esse brasileiro é reconhecido como um dos educadores mais importantes do século XX e um dos educadores que continua a influenciar a educação mundial nesse século XXI. Esse programa vai ser dividido em várias partes e essas várias partes vão contemplar as principais obras do Paulo Freire, a começar de Educação como Prática da Liberdade, depois a Pedagogia do Oprimido e assim seguir em torno das suas obras, focalizando os seus eixos principais, não é? Mas, para começar, a gente precisa conhecer um pouco do personagem central desse programa, não é? Como é que as suas obras foram realizadas, em que contexto que elas brotaram, que elas nasceram, não é? Para que quem assiste consiga entender como é que elas foram realizadas. Uma primeira coisa a pensar sobre isso é que a vida e a obra do Paulo Freire sempre estiveram intimamente ligadas. Não é? Paulo Freire não é um pensador teórico no sentido estrito da palavra, mas é um pensador da prática. E esse já é um conceito que vai permear os nossos programas ao longo desse tempo todo. Um pensador da prática é aquele que, circunstanciado pela prática educativa, vai refletindo sobre ela com o objetivo central de melhorá-la, de alterá-la. Não é? Essa simbiose ou essa retrospectiva sempre da prática para a teoria e da teoria para a prática é um dos temas centrais do Paulo Freire, é uma das suas teses principais e certamente eu penso que é uma das maneiras que faz com que o Paulo Freire seja identificado como um educador importante para o mundo todo. Bom, mas essa trajetória do Paulo Freire começa aqui no Nordeste, começa em Recife, sua terra natal, e começa a sua trajetória ligando a universidade, no caso a Universidade de Pernambuco, que hoje é a Federal de Pernambuco, com a sociedade pernambucana da sua época a partir do Recife.
né? Esse contexto começa a ser delineado, começa a ser traçado a partir dos anos 50, pelo menos em termos de importância de produção da sua obra prática e teórica, e vai se desenvolver nas décadas de 60, 70, 80, sempre circunstanciado, contextualizado pelos acontecimentos brasileiros da época, depois dos acontecimentos latino-americanos, depois dos acontecimentos europeus e assim por diante, não é? Eu costumo dizer que o Paulo Freire, na sua multiplicidade, na sua amplitude, não é, deve ser entendido nas suas várias fases, não é, de produção intelectual, não é? São fases que estão ligadas entre si, mas são fases que são nitidamente circunstanciadas pela sua prática e pelo seu contexto, né, contexto de atuação, né? Isso eu quero dizer, por exemplo, que o Paulo Freire, que foi o coordenador do que foi chamado Sistema Paulo Freire de Alfabetização de Adultos, começando isso lá nos anos 60, não é? É um Paulo Freire diferente que vai aparecer nos anos 70 e nos anos 80 e depois do seu retorno ao Brasil, depois do exílio, com a sua produção. Paulo Freire é um educador múltiplo e, como um grande pensador, como um grande cientista, posso dizer assim, precisa ser entendido nos seus vários momentos, nas suas várias fases. O começo dessa nossa trajetória aqui nesse programa é justamente contextualizar um pouco a vida e a obra do Paulo Freire para depois percorrê-la especificamente, cada uma delas, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre ela, né? Nós vamos começar então pensando o Paulo Freire no contexto político brasileiro dos anos 40 e 50, podemos marcar aqui após Segunda Guerra Mundial, não é? A segunda metade dos anos 40. Paulo Freire nasceu em 1921 no Recife, não é? Quer dizer, a sua trajetória de produção intelectual e de mais conhecimento em termos de público local e mundial começa a ser traçada a partir dos anos 60, e todo mundo sabe que a década de 50 e o começo dos anos 60 no Brasil é marcado por uma erupção política muito vigorosa, não é? Onde se contextualizava, transcorria o que se chamava de nacionalismo desenvolvimentista. É um projeto que vem lá dos anos 30 com Getúlio Vargas e que, no caso, nos anos 50, na segunda metade dos anos 50, é o tempo de Juscelino Kubitschek, para entendermos um pouco, né? E o começo dos anos 60 é a entrada de Jânio Quadros no governo, a sua saída precoce, a sua renúncia e depois a assunção do João Goulart, não é? Em 1961, não é? E depois esse governo é interrompido pelo golpe militar de 1964. Pensando especificamente esse contexto, nós vamos entender o começo de uma produção intelectual do Paulo Freire, diga-se de passagem, sempre feita em equipe, mesmo que a gente vai entender a grande projeção mundial do Paulo Freire, nós vamos conseguir entender que a sua produção nunca foi individual, individualizada, isolada, mas sempre foi em equipe, não é? E essa produção começa então com o que foi chamado de método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Na época não se dizia alfabetização de jovens e adultos, então era um método de alfabetização. E por que isso? Porque o Paulo Freire pensava que o Brasil, nessa época, tinha que enfrentar o seu principal problema educacional, que era justamente um grande índice de analfabetismo, não é? Aliás, se você pensar na atualidade do Paulo Freire, na atualidade dos problemas que o Paulo Freire tratou, você vai entender que essa grande preocupação do Paulo Freire com a questão da alfabetização continua atualíssima, porque o Brasil continua a ter milhões de analfabetos, tanto analfabetos absolutos como analfabetos funcionais, não é? Que chega a identificar o Brasil de maneira negativa, infelizmente, com esse problema não resolvido, não é? O Paulo Freire começa a trabalhar isso há 50 anos atrás. 64, 2014, por exemplo, não é? Lá se vão 50 anos,
não é? E esses 50 anos são 50 anos muito importantes para a gente entender, não é? Por que o Paulo Freire é atual e, ao mesmo tempo, quando a gente fala de atualidade, a gente fala do presente, a gente entende que o presente não se separa do passado. E o Paulo Freire, esse seu passado em termos do começo dos anos 60, é um passado que precisa ser constantemente revisitado para que a gente possa aprender cada vez mais com ele. Bom, mas esse contexto onde nasce a obra principal do Paulo Freire é formado por várias influências, por vários matizes. De um lado, o nacionalismo desenvolvimentista, como eu disse anteriormente. Por outro lado, uma atuação muito forte de uma ala da Igreja Católica Progressista. Basta lembrar que, simultaneamente ao lançamento dessa obra do Paulo Freire, da equipe da Universidade de Pernambuco, estava em Recife como grande líder católico Dom Helder Câmara, não é qualquer um. No governo estava Miguel Arraes, também não é qualquer um. Perceba que existe um contexto, então, do nacionalismo desenvolvimentista, do populismo no Brasil. Podemos dizer que é um populismo de esquerda, por falta de melhor caracterização. Os populismos no Brasil são muito amplos, não é? São muito variados, não é? Tão longe de morrer, não é? Basta ver a situação atual desse populismo ainda presente e ao mesmo tempo essa mistura do nacionalismo desenvolvimentista, do populismo, de uma igreja progressista que já queria seguir as ideias de João 23 nas suas encíclicas, que já colocava a igreja como participante, como integrante dos movimentos sociais, né, dos pobres, dos oprimidos, e esse mote, essa ideia vai ser embutida nas propostas do Paulo Freire nesse contexto todo. É nisso aí que começa então a brotar, inclusive aqui na Paraíba, o chamado método Paulo Freire para uma alfabetização de adultos, não é? Para uma alfabetização que precisava, junto com ela, segundo o Paulo Freire, estar ligada ao processo de conscientização, né? O Paulo Freire sempre pensou a educação como um processo de conscientização. Aliás, uma das teses centrais que vai permear os nossos programas é justamente a não separação entre educação e política. Essa sequência, não é, de teses, não é, eu penso que vai ter esse eixo central, não é, que é a ligação educação política, que vai permear os nossos vários programas, não é, e que vai pontuar cada uma das obras do Paulo Freire. É justamente a sequência dessas obras que vai nortear a nossa programação e ela vai ter continuidade daqui a pouco no próximo bloco. No bloco anterior falávamos do contexto inicial das obras do Paulo Freire, que a gente pode marcar no começo dos anos 1960 no Brasil, no Nordeste, a partir do Recife, e sua preocupação central com a questão da alfabetização dos adultos, principalmente nessa região, mas depois que se estende essa preocupação pelo Brasil todo. É importante notar que essa proposta de alfabetização estava ligada, como eu disse, na questão da conscientização e começou, de um lado, a inflamar os defensores de um Brasil diferente, de um Brasil transformado, de um Brasil até socialista ou comunista, e de outro lado, preocupando uma parte da sociedade que não queria mudanças, que não queria grandes alterações sociais e políticas nesse território. Basta também entender que esse contexto é um contexto internacional muito forte, não é? Que é o contexto da Guerra Fria, da disputa entre o capitalismo e o comunismo, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética na época, e esse contexto também estava presente no Brasil, claro. Não é? Esse contexto, então, mostra que o aparecimento de um método de alfabetização, não é, que queria, ao mesmo tempo, alfabetizar e conscientizar as pessoas, era motivo de preocupação, não é, dos que não queriam que o Brasil
tivesse grandes mudanças. Posteriormente, nós vamos analisar a questão do método Paulo Freire com mais especificidade, com mais detalhes, e por enquanto a gente está querendo entender o contexto desse nascimento. E o método Paulo Freire ganhou muitos adeptos e muitos praticantes. Aqui na Paraíba, por exemplo, surgiu uma campanha muito importante chamada Campanha de Educação Popular, a CEPLA, não é? Que ganhou o terreno de várias cidades da Paraíba, alfabetizando jovens, alfabetizando adultos e causando uma preocupação, como eu disse, com mudanças sociais muito vigorosas, não é? Todos sabem que em março de 64, para ser mais especificamente no finzinho de março, houve o golpe militar, e esse golpe militar teve como uma das grandes preocupações extinguir, não é, o método Paulo Freire, não é, o chamado método Paulo Freire, o sistema Paulo Freire de alfabetização de adultos, que era pensado como algo que era subversivo ou que queria transformações sociais não desejadas por uma certa elite que queria manutenção dos seus privilégios, etc. O golpe de 64, então, fez com que o Paulo Freire fosse exilado do Brasil. Ele passou, a partir de 64, 16 anos no exílio. Isso é uma marca na sua trajetória, na sua obra, na sua produção. E logo que ele sai do Brasil, o Paulo Freire fica um tempo no Chile, durante 4 anos. E é nesse tempo que que vem à tona duas das suas principais obras, que são exatamente Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, que são duas das obras que nós vamos contemplar nessa nossa programação. Esse tempo no Chile vai até mais ou menos o final dos anos 60, e no final dos anos 60 o Paulo Freire recebe 2 convites. Um para ser catedrático de uma das universidades mais importantes do mundo, que é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E outra para dirigir o Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, que está localizado até hoje em Genebra, na Europa. E entre esses 2 convites, o Paulo Freire contempla um deles, passa 6 meses na Universidade de Harvard, mas passa quase 10 anos em Genebra, dirigindo o Conselho no Conselho Mundial das Igrejas, o Departamento de Educação. E nesse contexto, já nos anos 70, não é? Já nos anos 70, 1970, ele é convidado com a equipe para trabalhar em países africanos de língua portuguesa, que estavam recém-libertos da colonização de décadas e séculos que estavam sendo submetidos. O Paulo Freire e a equipe atendem esse convite, vão trabalhar em vários países de língua portuguesa, e uma das coisas mais importantes que o Paulo Freire faz a partir disso, além de aprender um novo contexto, de propor ideias nesse novo contexto também sobre alfabetização de jovens e adultos, é rever algumas posições e algumas práticas que ele tinha feito no Brasil, que as equipes que tinham aplicado a sua metodologia tinham executado no Brasil. Então, a África e os países de língua portuguesa servem ao mesmo tempo para a colaboração do Paulo Freire e da equipe que ele formou a partir de Genebra e ao mesmo tempo de revisão das suas propostas que tinham sido embrionárias no Brasil dos anos 60. É importante dizer isso porque esse é um movimento constante do Paulo Freire, que é sempre revisitar a sua obra, rever conceitos, melhorar conceitos, colocar outros conceitos na sua trajetória, modificar a sua prática, tentar novas teorias, não é? Absorver ideias de outras pessoas, como, por exemplo, na África, foi absorver várias ideias do líder da Guiné-Bissau, que foi o Amílcar Cabral, ler vários outros autores, e é importante dizer que as influências iniciais do Paulo Freire, do contexto inicial
do Brasil, que a gente colocou inicialmente, não é, já estava um pouco distante, ou seja, ele já não estava mais no contexto do nacionalismo desenvolvimentista, já não estava mais no contexto da igreja progressista na América Latina, já estava num outro contexto, não é, que lhe exigia um outro pensamento e uma reforma dos seus conceitos, e isso ele faz com muito vigor nesse trabalho na África nos anos 70. Esse trabalho é contemplado com vários escritos, com vários livros. Um dos mais importantes para eu chamar a atenção nesse início se chamou Cartas à Guiné-Bissau, exatamente cartas aos educadores da Guiné-Bissau, não é, na África, que o Paulo Freire vai traçando numa forma de diálogo. Todos sabem que esse conceito para o Paulo Freire é central, não é? Sempre uma pedagogia dialógica, uma pedagogia da conscientização, e o transcorrer dos anos 70 na Europa faz também com que a sua obra comece a ganhar uma dimensão mundial, comece a ser notada com uma proposta que vinha do terceiro mundo, chamado terceiro mundo, da América Latina, do Brasil especificamente, mas que ganhava cada vez mais repercussão mundial e fazia com que ele cada vez mais fosse convidado para fazer conferências em várias universidades, a escrever em várias revistas internacionais, não é? Tanto é que o Paulo Freire, ao longo da sua vida, foi contemplado com mais de 40 títulos de doutor honoris causa, não é? Por várias universidades do mundo todo, não é? Isso é importante porque é um reconhecimento desse trabalho e isso vai levar a ser reconhecido como um dos mais importantes educadores do século XX, com perspectiva muito importante para o século XXI, como eu havia marcado no primeiro bloco desse programa. Mas é importante notar que, ao mesmo tempo que o Paulo Freire está trabalhando em países de língua portuguesa na África, trabalhando na Europa, o Brasil passa por momentos de enfrentamento da ditadura, e no final dos anos 70 todos sabem que veio a anistia para os que estavam exilados, para os presos políticos, para os que tinham, enfim, deixado o Brasil de forma abrupta pela ditadura militar, em função da ditadura militar. No final, então, dos anos 70, o Paulo Freire volta ao Brasil, não é? Volta para trabalhar de novo no Brasil. Uma coisa sintomática foi um fato na sua volta ao Brasil, quando desceu no aeroporto em Campinas, cercado por toda a imprensa, que lhe perguntava, professor, o que é que o senhor tem de novo para o Brasil? O que é que o senhor vem propor para o Brasil? E ele, com a sua humildade científica muito importante, disse, não, primeiro eu preciso reaprender o Brasil para poder propor alguma coisa a esse país em termos de educação, né? É importante, então, notar que a sua obra ganha uma dimensão mundial, ganha uma dimensão internacional, e a sua volta ao Brasil marca o que eu poderia chamar da terceira fase da sua obra e da sua vida. A primeira marcada mais pelo contexto brasileiro, nordestino, a segunda marcada pelo exílio e a terceira marcada pela sua volta ao Brasil. Na sequência dos nossos programas, nós vamos ver as obras escritas que marcaram cada uma dessas fases, cada uma desses momentos, não é? Para que a gente possa trabalhá-las de maneira mais contundente. Essa volta ao Brasil corresponde à ascensão dos movimentos sociais, de movimentos sociais urbanos, de movimentos sociais rurais, como o movimento do Sem Terra, o movimento dos Sem Tetos, vários movimentos sociais que afloram nos anos 80 e que vão contar com o Paulo Freire como um aliado em termos de pensar a educação. Ele assessora várias prefeituras de partidos que ganharam poder através de partidos progressistas, como o Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Ele volta a dar aula em duas universidades principais do Brasil, a PUC de São Paulo e a Unicamp, né? Orienta várias teses, vários trabalhos de mestrado e doutorado, publica vários livros. É interessante notar, por exemplo, que nos anos 80 ele faz vários livros com outros autores,
como se ele tivesse um pouco cansado de só falar individualmente. Ele fabrica, ele trabalha vários livros coletivos, né? Vários livros trabalhados dialogicamente, e essa é uma outra parte da sua obra importante que a gente vai notar. Dos anos 80 para os anos 90, ele continua esse trabalho com movimentos sociais, com movimentos progressistas, ganha uma dimensão ainda mais forte mundial, visita várias universidades fazendo conferência, ganha vários títulos de doutor honoris causa, é reconhecido como um dos pedagogos, um dos educadores mais importantes do século XX, e conecta a sua obra com outros autores que têm uma contribuição muito importante, seja a partir dos estudos que ele mesmo fez, seja a partir do seu legado. O legado do Paulo Freire vai fazer com que muitos estudiosos, muitos pesquisadores notem a correspondência, a correlação, a convergência da sua obra com outros grandes autores, como Piaget, como Gramsci, como vários autores que têm uma contribuição, não é? A influência de Dewey no seu pensamento, até chegar mais contemporaneamente a, por exemplo, ver as conexões do Paulo Freire com as ideias de um autor como Boaventura de Souza Santos. O segundo vídeo é também sobre o programa Paulo Freire Vivo. Ele vai apresentar método do Paulo Freire de alfabetização de adultos. Espero que vocês apreciem e façam um bom proveito desse vídeo que nos foi cedido pelo Instituto Paulo Freire. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Olá, eu sou o professor Afonso Escoculha, da Universidade Federal da Paraíba, e nós estamos começando o terceiro programa da série Paulo Freire Vivo na TV da UFPB. Nesse programa a gente tem um tema central que gira em torno do que ficou conhecido como método Paulo Freire de alfabetização de adultos e começou a ser desenvolvido no começo dos anos 60 do século passado. Esse programa também tem como grande referência o livro Educação como Prática da Liberdade, que foi onde primeiro apareceram as técnicas, as metodologias e as bases fundamentais do que ficou conhecido como método Paulo Freire. A primeira coisa a dizer para a gente circunstanciar esse programa é que o próprio Paulo Freire tinha dúvida e tinha até uma restrição de se chamar método Paulo Freire, porque as pessoas geralmente encaram o método como se fosse uma técnica, como se fosse uma receita para alfabetizar. Ele gostava mais de chamar sistema Paulo Freire de alfabetização de adultos, mas na prática ficou conhecido tudo isso como método Paulo Freire e se expandiu com essa nomenclatura, então nós vamos usá-la para entender melhor esse tempo e essa produção do Paulo Freire, que é o começo mais visível da sua trajetória, da sua proposta como pedagogo, como educador. Antes de mais nada, nós precisamos entender um pouco o contexto onde é que foi formulado e começou a se expandir o que foi chamado então de método Paulo Freire, que é o começo dos anos 1960. Esse começo faz parte de um período da história brasileira chamado de período de redemocratização e que vem a partir da saída do Getúlio Vargas do poder em 1945. Então, esse período corresponde ao intervalo entre 1946 e 1964, onde foi dado um golpe militar, que a gente sabe que aconteceu, e depois vamos comentar cada uma dessas partes. Mas eu começo por aí justamente para mostrar
a importância desse contexto e podia ser marcado por 2 ou 3 palavras centrais para você entender o que eu quero dizer sobre essa parte da nossa história. Primeiro, uma palavra forte dessa época era nacionalismo. O Brasil vivia uma época de uma projeção da nação brasileira, inclusive internacional. A outra coisa importante dessa época é a palavra democracia. O Brasil cada vez mais aprendia a ser mais democrático no sentido tanto de eleições como no sentido da convivência das pessoas, etc. Por isso mesmo, essas palavras circunstanciam essa época e mostram um projeto de desenvolvimento. Essa é uma outra palavra, uma outra temática central. Então, temos um projeto nacionalista em andamento, um projeto democrático em andamento, com todos os seus problemas, e um projeto central de desenvolvimento nacional. Mas surgia sempre uma pergunta central: como é que o Brasil vai ser desenvolvido socialmente, economicamente, politicamente, culturalmente, sendo um país de analfabetos? Um país onde o analfabetismo era gigantesco, não é? Infelizmente ele continua a ser, esse é um tema que continua, infelizmente, muito atual, não é? Em pleno século XXI, mas há 50, 60 anos atrás, isso era um problema central. Por exemplo, na região Nordeste, o analfabetismo de jovens e adultos, especialmente, era muito alto, não é? Era muito alto. Então, como é que se desenvolveria o Brasil, não é? Tendo um grau de educação muito baixo, não é? Muita gente ainda fora da escola e um grau de analfabetismo de jovens e adultos a partir de 14, 15 anos altíssimo. Não há nenhuma dúvida que nesse tempo o grande problema, entre os vários, mas o grande problema da educação brasileira, não é? O problema mais dramático da educação brasileira residia justamente nessa questão da alfabetização. As universidades federais, por exemplo, ganhavam corpo, não é? Começavam a ser fundadas em cada um dos estados, não é? Havia um projeto muito importante do ISEB, que era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que reunia intelectuais que pensavam esse período, e esse instituto teve uma grande influência sobre Paulo Freire, os seus intelectuais. Havia um projeto de universidade com um novo padrão, que era exatamente a UNB, a Universidade de Brasília, com a liderança conhecida do Darcy Ribeiro. Havia então um projeto de nação muito importante. Dentro dele, o Brasil se projetava internacionalmente, seja pela sua música, seja até pelo futebol, né? O Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez em 58, era a época do Pelé, era a época do Garrincha, era a época de um sentimento de nação muito grande, era a época, por exemplo, da Petrobras, que foi fundada nos anos 50, não é? Esse slogan, o petróleo é nosso, vem de lá. Então havia aí uma conjuntura muito importante que reunia o nacionalismo, o desenvolvimentismo, não é? E essa noção de democracia, ainda que muito frágil, porque o Brasil sempre foi marcado na sua era republicana pelas ditaduras, pelos períodos ditatoriais. Então, voltar à democracia ou construir a democracia era muito importante, não é? E dentro desse projeto, o projeto educacional, as reformas educacionais eram de monta importantíssima para decidir esse futuro do Brasil, para implementar esse futuro do Brasil. Repito a pergunta que não quer calar até hoje: como é que eu vou desenvolver um país, não é, que tem um baixo grau de escolaridade, que tem ainda muitos analfabetos jovens e adultos, não é? E como é que eu vou desenvolver esse país com essa circunstância? Dentro dessa problemática, a partir da Universidade do Recife, então surge essa ideia do Paulo Freire, de uma equipe de vários professores, vários pensadores da Universidade do Recife, que hoje é a Federal de Pernambuco, para pensar a alfabetização
e a partir daí foi criado então um método, não é? Um modelo de alfabetização, não é? Nessa época só se falava alfabetização de adultos, depois é que se acrescenta essa história de jovens e adultos, não é? Como é que se ia desenvolver isso? Nos primeiros anos 60, então, vem a proposta do que ficou conhecido como método Paulo Freire, e essa proposta trazia em si uma questão muito forte. Ela era analisada, a questão da alfabetização era analisada não como uma coisa em si, mas como um produto da sociedade brasileira, um produto da história brasileira, um produto da política brasileira e da cultura brasileira. Então, alguém ser analfabeto não era pensado como se fosse uma doença, uma gravidade, mas esses pensadores coordenados pelo Paulo Freire pensavam na alfabetização como um produto social, como uma coisa fabricada pela sociedade da época. E é nesse sentido que se começa a pensar a alfabetização, não é? Como é que a gente vai mobilizar o país, vai alfabetizar jovens e adultos a partir da realidade brasileira, a partir da existência de cada um e cada uma que ia participar. Em função disso, alguns conceitos centrais, não é, se mostravam principais, fundamentais para entender, para produzir o que ficou conhecido como método Paulo Freire. Não é? As palavras geradoras, por exemplo, que se pensava nesse método, eram as palavras que as pessoas que iam se alfabetizar traziam para os círculos de cultura. Não é? Os círculos de cultura eram pensados enquanto substitutos da escola tradicional. Nos círculos de cultura, como o nome está dizendo, vinha a cultura popular, não é? Para que servisse de geratriz da alfabetização. A partir das palavras que os próprios alfabetizandos traziam, não é? É que se gerava situações de problematização e de reflexão sobre elas. Uma das coisas, por exemplo, que se propunham era a partir de desenhos, a partir de pinturas, de figuras, não é? Sem palavras, as pessoas que iam se alfabetizar viam aquelas figuras, aquelas pinturas, e a partir delas começavam a discutir sobre elas, e nessa discussão as palavras principais eram tomadas como início da alfabetização. A partir dessas palavras, que eram próprias da existência de cada uma das pessoas que vinham se alfabetizar nos vários movimentos, é que se começava a desenvolver então essa metodologia. Nós vamos depois comentar detalhes dessa metodologia, dessa proposta de alfabetização, mas é importante dizer que ela, mesmo ainda sendo embrionária, começa a se desenvolver a partir do Recife, a partir do Nordeste, a partir dos estados brasileiros que tinham um maior índice de analfabetismo, entre eles a Paraíba. Eu posso citar aqui pelo menos 3 exemplos principais de movimentos em torno do método Paulo Freire que tiveram uma repercussão muito grande. Primeiro, o original, que é o movimento de cultura popular que foi feito no Recife e depois no Pernambuco como um todo, não é? Com o apoio do prefeito e depois governador Miguel Arraes, com o apoio da Igreja Católica Progressista, Dom Helder Câmara, com o apoio de intelectuais, de várias pessoas que trabalhavam com animação cultural. Aqui na Paraíba houve uma campanha muito importante, chamada Campanha de Educação Popular. A ela eu dediquei um dos meus livros, depois nós podemos comentar um pouco sobre isso. E também uma que ficou muito conhecida, que foi a experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte. Só para citar 3, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, essa parte aqui do Nordeste do Brasil, que teve experiências muito importantes, que começaram então a produzir resultados importantes, depois foram interrompidas pelo golpe militar, como sendo subversivas, etc. Mas isso é assunto para o nosso próximo bloco desse programa. Nesse segundo bloco do terceiro programa do Paulo Freire Vivo, a gente então vai continuar a focalizar o que foi chamado de método Paulo Freire,
Agora, antes de qualquer coisa, isso vale para toda essa programação da TV UFPB, eu queria chamar a atenção das pessoas no sentido de que a leitura dos livros do Paulo Freire, de textos sobre o que a gente está expondo, é muito importante. Na realidade, esses programas são uma espécie de convite à leitura do Paulo Freire. Não é? Quer dizer, não basta que a gente tenha essa síntese, essa explicação, não é? É importante que as pessoas que estão interessadas, inclusive em praticar isso, não é? Busquem textos, busquem livros, por isso que a gente está sempre fazendo referência aos livros principais. O livro principal aqui, no caso, é um dos livros mais importantes do Paulo Freire, que se chamou Educação como Prática da Liberdade e que a gente já citou nos outros programas. Não é? A partir desse programa, não é? O programa número 3, várias partes desse livro estão compondo o que eu estou explicando aqui como uma parte fundamental do entendimento do que ficou conhecido como o método Paulo Freire. Mas um pouquinho mais sobre essa questão, não é? Sobre o método, ele começava por uma coisa muito importante, não é? Que era a pesquisa do universo vocabular daqueles que iam se alfabetizar. Não é? Para o Paulo Freire e os coordenadores, os que levavam à frente esse chamado método, não é? Era muito importante conhecer as palavras do cotidiano das pessoas, porque era a partir dessas palavras, chamadas palavras geradoras, que a alfabetização ia se processar. Então a pesquisa, olha só, o título, a pesquisa do universo vocabular das pessoas, o que elas conversavam normalmente, o que era mais representativo da vida delas, eram as palavras iniciais para que a alfabetização começasse então a ser desenvolvida. Esse desenvolvimento se dava num ciclo de cultura, a ideia do ciclo da participação de todos. A ideia não da verticalização da sala de aula, mas do ciclo de cultura, onde todos podiam participar, colocar a sua visão, a sua cotidianeidade, a sua individualidade, a sua existência, trazer a sua existência cultural para dentro do aprendizado, para dentro da alfabetização. Isso se dava em função de um tema central, de uma frase central que marcou muito essa época, que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Veja como isso é significativo. A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Isso era um mote central, era um ponto absolutamente central da metodologia proposta. Essa metodologia, então, partia do universo vocabular das pessoas. A partir desse universo vocabular eram geradas as palavras centrais, geralmente em número de 15, 16, 17 palavras iniciais, e isso tudo era tratado no ciclo de cultura com a ideia básica de que o mundo, a leitura do mundo antecedia a leitura da palavra, antecedia a alfabetização. E para o Paulo Freire e a equipe, a alfabetização não era qualquer coisa, não existia em si, mas existia enquanto parte de um processo de conscientização. Vocês lembram dos outros programas que eu disse que o eixo central do Paulo Freire é sempre a ligação entre educação e política. Uma educação pensada para a responsabilidade social, para a mudança social, para a transformação social. Então, para o Paulo Freire e a equipe da Universidade do Recife, para as pessoas que levavam o chamado método Paulo Freire à frente, geralmente professores, estudantes, secundaristas, universitários, isso era muito claro. A alfabetização não se desligava do processo de conscientização, do processo de passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Veja outra coisa importantíssima para essa equipe que levava à frente essa metodologia. Para essa equipe e para os intelectuais da época, o Brasil estava num processo de transição. Transição de quê? De uma sociedade antes marcada
ou muito marcada ao longo de décadas pela agricultura, pela exportação de produtos básicos, pela fazenda, que agora essa sociedade cada vez mais ia em direção à cidade e o Brasil gradativamente ia fazendo a sua indústria. Então havia uma transição de uma sociedade agrocomercial para uma sociedade urbano-industrial. Veja como isso é importante, não é? E dentro dessa sociedade urbano-industrial, ser letrado, ser alfabetizado, ir para a escola era cada vez mais importante. Se antes não se dava tanta importância a isso, porque as pessoas no seu trabalho, na fazenda, na parte de agricultura não requisitava tanto isso, não é? Quando elas iam para a cidade, quando elas queriam arrumar um novo emprego, quando iam trabalhar na indústria que se desenvolvia, era cada vez mais necessária essa questão da alfabetização, pelo menos no seu início e depois da escolarização como continuidade disso. Então, essas palavras geradoras representavam a existência das pessoas e essa existência das pessoas cada vez mais era marcada pela parte urbana, pela parte industrial, não dizendo que a parte da fazenda, a parte rural tinha acabado, ao contrário, justamente por isso é que se falava que era um processo de transição. Com as palavras geradoras, que eram inicialmente básicas no chamado do método Paulo Freire, as pessoas começavam então a decodificar situações existenciais e a partir dessa decodificação iam fazendo novas palavras, iam formando frases, iam formando o seu entendimento do mundo, agora associando a sua realidade com as palavras que conseguiam falar, escrever, etc. Isso foi cada vez mais crescente, ganhou uma dimensão nacional, foi se espalhando pelo Brasil todo. O Paulo Freire foi coordenar o Plano Nacional de Alfabetização. Perceba que o início disso foi na Universidade do Recife, não é? Aqui no Nordeste, e isso ganha o Brasil como um todo, não é? E já havia um projeto para que em pouco tempo se tivesse 20 mil ciclos de cultura. Veja só, 20 mil ciclos de cultura. Agora, tinha uma coisa central que preocupava as forças sociais conservadoras, que alguns chamavam reacionárias, que não queriam que o Brasil mudasse, que o Brasil se desenvolvesse num outro patamar social, não é? Essas forças estavam preocupadas com uma coisa básica. Até então, os analfabetos não votavam. Com o aparecimento do método Paulo Freire, que se propunha a ser rápido, em 40 horas, barato porque era feito em qualquer lugar, no sentido de não ter grandes aparelhagens para fazê-lo, e de maneira conscientizadora, estava aí um problema para as forças conservadoras que não queriam nenhuma mudança social. Né? Se tinha fabricado, pensado um método então que era rápido, alfabetizava em pouco tempo, não é? Era um método fácil de se aplicar, não tinha grandes investimentos para isso e era um método que se propunha a conscientizar as pessoas. Além disso, depois de alfabetizadas em pouco tempo, elas podiam o quê? Elas podiam votar. Só para vocês terem uma ideia do potencial político que isso trazia, se estimava que no estado de Pernambuco, de 800 mil eleitores, em pouco tempo se poderiam ter 1.300.000 eleitores. Repito o número. Em Pernambuco, isso no Brasil todo, mas em Pernambuco, de 800 mil eleitores, podia-se ter em pouco tempo 1.300.000 eleitores. Em pouco tempo, com essa metodologia, se conseguiria então muito mais eleitores. E eleitores supostamente conscientizados da sua realidade. Eleitores conscientes da sua realidade certamente votariam em pessoas
em candidatos, em políticos mais progressistas que gostariam de mudanças, etc. Claro que isso preocupou, desde logo, as forças conservadoras, que começaram a criticar esse chamado método Paulo Freire, acusá-lo de ser subversivo, comunista, etc., de fazer parte de um grande esquema de mudança supostamente subversiva que o Brasil passava naquela época. Por outro lado, os políticos populistas começavam a pensar na utilidade disso. Não é? Eu vou fazer isso no meu estado e lá a gente vai poder obter mais eleitores, etc. O importante disso é que tanto as forças conservadoras como as forças políticas que gostariam de ter mudanças sociais ficaram muito interessadas no chamado método Paulo Freire, porque ele mexia com uma coisa central, que era a possibilidade de muito mais pessoas alfabetizadas na idade eleitoral poderem votar e, através do seu voto, modificar as várias situações que aconteciam. Por isso mesmo, em cada um dos estados brasileiros, no Distrito Federal, em Brasília também, não é? Começou a se espalhar, não é? Começaram a se espalhar várias experiências com o método Paulo Freire, não é? Aqui na Paraíba, por exemplo, a campanha de educação popular começou a ser feita com o núcleo de João Pessoa e com o núcleo de Campina Grande, depois se estendeu para a alfabetização dos camponeses da Paraíba, associada com as ligas camponesas. Em Pernambuco também ocorria isso. E para as forças conservadoras, isso era tido como alguma coisa que atrapalharia a sua continuidade no poder, então começaram a reagir. Quando, em 1964, foi estabelecido o golpe militar, um golpe na realidade civil-militar e a ditadura, essas forças então procuraram de imediato extinguir, não é, acabar com o chamado método Paulo Freire. Dia 2 de abril de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização, que tinha como base o método Paulo Freire, foi extinto como um dos primeiros atos dos militares e dos civis que estavam agora no poder. As experiências ganharam, então, prisão, exílio, repressão, em vez de ganharem força, ganharem aliados, ganharam inimigos, não é? Foram extintas, e as pessoas então que queriam praticar essa metodologia depois deveriam fazer de uma outra forma, e isso foi feito de maneira clandestina, especialmente sob a égide, sobre a proteção da Igreja Progressista, não é? Como na Paraíba, com a chegada em 1966 do Dom José Maria Pires, não é? E de outros padres e de outros coordenadores da Igreja Progressista que levaram isso em frente. Mas o importante é que o grande movimento de alfabetização em torno do método Paulo Freire foi severamente reprimido, e o seu principal coordenador, o Paulo Freire, foi exilado, não é? Teve que sair do Brasil, foi preso anteriormente, teve que passar 16 anos fora do Brasil e só pôde voltar com a anistia. Não é? Isso é importante da gente marcar, porque a gente está fazendo um desenvolvimento histórico, não é? E nesse programa, então, a gente quis focalizar essa questão do método Paulo Freire. No próximo, a gente vai continuar com o livro Educação como Prática da Liberdade, que é exatamente aonde foram melhor formuladas as diretrizes e as propostas do chamado método Paulo Freire, mas isso já é assunto, então, para o nosso próximo programa. Eu agradeço a atenção e espero que estejamos juntos na próxima. Obrigado, um abraço.
Bom, pessoal, tenho certeza que vocês apreciaram esses 2 vídeos, que são, primeiro vocês conhecem um pouco sobre a vida do Paulo Freire, e o segundo é uma apresentação sobre a obra, a metodologia da alfabetização de Paulo Freire. Esse vídeo vai continuar aqui no canal Cultive, vai estar sempre disponível. Vocês podem consultá-lo quantas vezes desejarem, não custa nada, mas não esqueçam também de curtir o vídeo e de colocar seus comentários para que o YouTube possa transmitir para outras pessoas, né? Como todo mundo já sabe, quanto mais curtidas e quanto mais visualizações, mais o YouTube transmite essas imagens e esses vídeos para outros interessados. Então, meu muito obrigada a todos vocês, espero que realmente tenham aproveitado, vejam mais e mais. Os próximos eventos serão sempre no sábado, nós teremos o próximo dia 1º, com a Fátima Freire, que é a filha do Paulo Freire, e nós teremos uma noite de muitas descobertas e muito interessante. Não deixem de estar presente, 17 horas, do dia 1º de junho, aqui no canal Cultive, e nós estamos com vocês, dando essa oportunidade. Não esqueçam que esse projeto que traz professores, estudiosos, faz um levantamento da história do Paulo Freire, vai fechar, vai ser concluído com uma obra que se chama Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. E todas essas falas que estarão aqui presentes, elas vão entrar nesse livro em forma de resenha, em forma de poemas, em vários estilos literários, para que você possa adquirir a obra e fazer essa leitura também da escrita. Então, essa obra não é só para os palestrantes, ela está aberta para os outros autores, e se você desejar participar, entre em contato conosco pelo e-mail antologiapaulofreire@gmail.com e peça as informações, o edital, e nós estaremos muito felizes em transmitir para vocês. Muito obrigada a todos vocês, até a próxima, estejam conosco sempre e esperamos sempre que possamos agradar cada vez mais. Muito obrigada. Uma iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade.